A paz do Senhor para os nossos queridos e amados irmãos e amigos que sempre acompanham aqui os nossos vídeos que fazemos sobre o estudo da revista da Escola Bíblica Dominical. Estamos ainda no início de um importante trimestre, o primeiro trimestre deste ano de 2025, estudando as lições para adultos da editora CPAD, trazendo aqui para vocês um assunto geral muito importante para ser estudado durante todo esse trimestre, que é em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Pois é, esse é o assunto que nós estamos estudando ao longo desse trimestre, com os comentários do pastor Ezequias Soares, um importante apologista da nossa convenção, né? Um pastor que conhece bem a apologia cristã, e estamos aprendendo com o pastor Ezequias como defender a nossa fé com argumentação bíblica, com conhecimento bíblico, para que nós não sejamos levados pelos muitos ventos de doutrinas que têm surgido nesse tempo que estamos vivendo. E como vocês já devem ter percebido, hoje nós vamos estudar a terceira lição aqui. Vocês já devem ter observado que o que nós estamos estudando hoje, as heresias que têm surgido, não são, na sua grande maioria, não são criações deste tempo, mas são ensinamentos que sempre existiram, desde que a igreja foi estabelecida por Cristo na Terra. Sempre existiu essas heresias, sempre surgiu essas heresias, e o que nós estamos vivenciando hoje é apenas uma nova roupagem daquilo que já se ensinava erradamente no passado, uma inteligente artimanha, né? uma artimanha muito bem elaborada pelo diabo, justamente para tirar as pessoas da direção de Deus, tirar as pessoas da doutrina ortodoxa, da doutrina bíblica pura, verdadeira, absoluta, como Cristo transmitiu para a igreja, para nós. Bom, a lição que vamos estudar agora, que é a lição que será estudada nesse dia 19 de janeiro de 2025, em todas as escolas bíblicas dominicais da nossa denominação e de outras denominações também que apreciam as revistas da CPAD. A lição que nós vamos estudar nessa terceira lição é a encarnação do Verbo. Que assunto extraordinário! A encarnação do Verbo. Esse é o assunto que nós vamos estudar. Existem algumas doutrinas bíblicas que são realmente complexas, difíceis de você compreender por conta da sua complexidade. Uma dessas doutrinas que não é fácil de você ensinar e compreender também é a doutrina da encarnação do Verbo, ou seja, da encarnação do próprio Senhor Jesus, porque o Verbo aqui é um termo para representar, para definir o próprio Senhor Jesus Cristo. A vinda de Cristo como um ser humano se fazendo homem é realmente uma doutrina muito, muito complexa, e é preciso realmente ter fé, crer, para que você possa conviver com essa doutrina e compreendê-la também. A fé é fundamental, porque, na verdade, o que nós entendemos por encarnação do Verbo, a própria Bíblia chama isso de um mistério. É um mistério da fé. Lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, Paulo fala da manifestação de Cristo como homem. Ele trata desse assunto como um mistério, o mistério da fé, o mistério da piedade. E por que é um mistério? Porque por mais que você explique, por mais que você tente explicar o processo, né, o porquê, o processo, como se deu a encarnação de Cristo, ou seja, a vinda de Cristo como homem, por mais que a gente tente explicar, isso sempre vai ser muito difícil de ser compreendido por alguém
que não crê, por alguém que não tem fé, por alguém que não crê na palavra de Deus. Então, é um mistério que é revelado a nós pelas Escrituras, mas é uma revelação que nós temos dentro das Escrituras, porém, nem sempre as pessoas se dão por satisfeitas com o que está escrito na Bíblia. E as pessoas querem cavar mais além do que está escrito. E aí nós temos um problema, porque onde a Bíblia, aquilo que a Bíblia não diz, nós não devemos ter voz. Nós não devemos ter voz aonde a Bíblia não diz. Se a Bíblia ela encerra o assunto em determinado ponto, a gente tentando passar além disso, vamos causar problemas para a nossa fé. Porque existe um limite estabelecido pelo próprio Deus para que a gente possa realmente se aprofundar. A gente não tem acesso a tudo que a gente às vezes gostaria de ter. O Senhor revela a nós aquilo que é suficiente para a nossa salvação, aquilo que é suficiente para que nós creamos. E se passar disso, nós vamos começar a ter dificuldades. E é o que muitas vezes acontece. As pessoas muitas vezes vão tentar explicar, por exemplo, a encarnação do Verbo, vão tentar explicar com argumentações extrabíblicas. Resultado: lá vem heresia, lá vem confusão. Por quê? A qualquer tentativa de explicar Deus além das Escrituras, com certeza vai levar as pessoas ao caminho da heresia, porque as Escrituras por si só elas são suficientes para nos revelar aquilo que Deus quis revelar a nós. A maior revelação que nós temos a respeito de Deus e a sua obra e o seu plano de salvação para a humanidade, a maior revelação é a Bíblia, a palavra de Deus. Portanto, tentar compreender alguma coisa além daquilo que a Bíblia nos revela é, sem dúvida nenhuma, um caminho para o surgimento de heresias, de confusão, e automaticamente vai haver aí uma apostasia da fé, um desvio da fé. Portanto, nós vamos aprender hoje aqui nas Escrituras o que a Bíblia fala sobre a encarnação do Verbo. O que a Bíblia fala sobre esse assunto? O que a Bíblia nos diz sobre a encarnação do Verbo? Nós vamos aprender nesta lição. E vamos ver também nesta lição que nos tempos da igreja primitiva já existia religiosos, já existia lideranças, já existiam pessoas que estavam com as suas mentes e o seu conhecimento contaminado e estavam trazendo confusão dentro da igreja, pessoas infiltradas dentro da igreja, estavam trazendo confusão para os irmãos na compreensão a respeito do Senhor Jesus. Porque, veja bem, temos uma primeira doutrina complexa, a doutrina da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. 3 pessoas, mas é um Deus, um só Deus, porque eles têm a mesma essência. Todos 3 são da mesma essência. Então, é um Deus. No entanto, um Deus que se manifestou à humanidade em 3 personalidades distintas. Isso é a doutrina da Trindade. E Jesus, ele está ali apresentado a nós como a segunda pessoa da Trindade. Segunda pessoa, certo? Muito bem. Agora, quando a gente fala de Jesus Cristo, nós estamos falando do Filho de Deus, que é uma pessoa só, mas que se manifestou a nós com 2 naturezas. Então, olha como é que é complexo. Você tem a doutrina da Trindade que nos apresenta um Deus que
se manifesta em três personalidades distintas, três pessoas distintas. Agora você tem o Filho de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, que é uma pessoa, mas que possui duas naturezas distintas, né? Duas naturezas. A natureza divina e a natureza humana. Correto? Deus, o Filho de Deus, Jesus, ele tem uma natureza divina e uma natureza humana. Ele é 100% Deus, 100% homem. Não é 50%. Não é 50%. É 100%. Ele é 100% Deus e 100% homem. Correto? Antes de ele vir ao mundo, ele já existia, já era Deus. Claro, é evidente que Deus é eterno. Então, antes de existir o mundo, antes dele vir ao mundo como homem, ele já se assentava no trono como Deus. Agora, veja como que é grandiosa a doutrina da encarnação. Esse Deus glorioso, poderoso, maravilhoso, a segunda pessoa da Trindade aqui nós estamos destacando, o Filho de Deus, ele vem em forma corpórea, gerado pelo Espírito Santo dentro de uma mulher comum que eu falo sob o ponto de vista da humanidade. Ela era uma mulher como qualquer outra mulher, embora, né, a gente sabe da importância do valor de Maria, por isso que ela foi escolhida para ser a mãe de Jesus, porque realmente ela era uma mulher que se destacava em termos de graça em relação às demais, tudo bem, mas era uma mulher comum, dentre tantas mulheres que existiam no mundo, ela foi escolhida. Ok. Agora, essa mulher, ela teve o privilégio de ter gerado dentro dela o Senhor Jesus, o próprio Filho de Deus, que deixou por um momento o seu trono de glória, a sua glória celestial, e se fez homem, nasceu como um homem, nasceu como esse ser extremamente inferior ao próprio Deus, porque Deus é o Criador e o homem é apenas a criatura. Então Jesus, ele se esvaziou, como está escrito na carta aos Colossenses, ele se esvaziou da sua glória, se esvaziou do seu poderio, mas não deixou de ser Deus. Ele não deixou de ser Deus. Ele apenas abriu mão de toda aquela glória, de toda aquela manifestação gloriosa no céu e veio nascer com esta natureza limitada, essa natureza que a gente conhece bem, que é a natureza humana. E aí, enquanto estava aqui na Terra, nós tínhamos aqui o Deus homem, o homem Deus, 100% Deus, 100% Deus interagindo com os homens na condição de homem. Veja como a doutrina da encarnação, ela é extraordinária. E ao mesmo tempo, percebe-se que você precisa realmente ter fé para você crer e compreender esta doutrina. Né? Agora, o que nós vamos estudar aqui? Nós estamos estudando sobre a defesa da fé. Eu estou apresentando para vocês aqui com a maior clareza possível a doutrina. No entanto, essa é uma doutrina muito atacada, uma doutrina intensamente atacada por heréticos. E por que essa doutrina, a doutrina da encarnação de Cristo, a doutrina da encarnação do Verbo, por que ela é tão importante para nós? A doutrina da humanidade de Cristo, por que ela é tão importante para nós? Porque todos nós sabemos que
Uma vez que o homem pecou, o homem precisava pagar o preço do seu pecado. O homem precisava corrigir esse problema. E nenhum ser humano tinha condições de fazer isso, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos estavam dominados pela natureza pecaminosa. Todos nascem com a natureza pecaminosa. Todo ser humano já nasce pecador. Você peca porque é pecador, você é pecador porque peca. Você peca porque é pecador, você já nasce pecador. Nós já nascemos com a natureza pecadora. Porém, não tendo solução entre os homens, o próprio Deus, o Pai Celestial, enviou o seu Filho para nascer como ser humano. E aí está o diferencial. Jesus nasceu sem a natureza pecaminosa, porque ele foi gerado não pelo homem. Jesus não foi gerado por José, Jesus foi gerado pelo próprio Espírito Santo no ventre de Maria. Então, Jesus se desenvolveu como ser humano dentro do ventre de Maria, mas sem a natureza pecaminosa, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo e não pelo homem. Então, Jesus, ele, a partir dessa concepção extraordinária, sobrenatural, miraculosa, Jesus ele tem condições de pagar o preço pelos nossos pecados. Então Jesus morre na cruz, praticando ali o sacrifício vicário, substituto, onde ele morre por nós, e a sua justiça, porque ele era justo, porque ele não tinha pecado, a sua justiça é lançada sobre nós, enquanto os nossos pecados são cravados na cruz de Cristo, os nossos pecados são lançados sobre Cristo. Então, através deste ato de Jesus na cruz, nós alcançamos a justificação, o perdão dos nossos pecados, e Jesus tomou sobre si, ele tomou sobre si o preço, ele pagou o preço que nós deveríamos pagar por conta da natureza pecaminosa e da prática do pecado em nossas vidas. Então, vocês estão compreendendo? Negar que Jesus morreu na cruz seria anular todo o processo de salvação. Negar que Jesus veio como ser humano seria negar todo o projeto de salvação em favor do homem. Por isso que é muito importante para a igreja a doutrina da encarnação de Cristo, a encarnação do Verbo, a doutrina da humanidade de Cristo. É muito importante justamente para que a gente entenda, compreenda como que se deu o processo de salvação para nós. O sacrifício de Jesus ele foi completo, suficiente para nos remir de todo o pecado e nos dar a bênção da salvação. Negar que Jesus morreu na cruz é negar a única oportunidade, a única chance que nós teríamos para sermos salvos, que era através da morte do Senhor Jesus. Vocês estão compreendendo? Agora, claro, como o inimigo é astuto ao longo da história da humanidade, nós temos o surgimento de seitas, de heresias, que tem como finalidade tentar desvirtuar, distanciar o homem dessa doutrina tão extraordinária que nos ajuda a compreender como o Senhor Jesus nos salvou do pecado e nos garante a vida eterna. Tá certo? Bom, então vamos aqui comentar um pouquinho. Nós temos o nosso texto áureo que se encontra em João capítulo 1, versículo 14. O texto diz assim: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade." João capítulo 1, versículo 14, esse texto aqui está no Evangelho de João. O João, o evangelista, ele escreveu algumas literaturas importantes que faz parte da Bíblia Sagrada. O seu evangelho, o Evangelho de João, foi o último evangelho a ser escrito. Nós temos as epístolas, a primeira, a segunda, a terceira epístola de João.
e temos o livro de Apocalipse, que João escreveu na ilha de Patmos. Do conhecimento de todos, é um assunto pacífico entre os estudiosos da Bíblia, de que esses livros escritos por João foram os últimos livros escritos do cânon sagrado. João, quando escreveu o seu evangelho, quando ele escreveu as suas epístolas, quando ele escreveu o livro de Apocalipse, ele já escreveu numa época muito próxima ao final do primeiro século. Então, lá perto dos anos 90, nos anos 90 depois de Cristo, né? Então, muito próximo já do ano 100. E aí o que acontece? Nessa época, já existia na igreja, já existia infiltrado dentro da igreja, muitos falsos ensinadores, muitos falsos mestres, que estavam trazendo para dentro da igreja heresias. Dentre elas, nós temos o gnosticismo, que era uma crença religiosa muito difundida no primeiro século, estava já dentro da igreja, e dentro do gnosticismo existiam algumas ramificações, algumas doutrinas que acabavam subdividindo o gnosticismo. Nós temos, por exemplo, o docetismo. O apóstolo João, no seu evangelho, nas suas cartas, ele demonstra muita preocupação em refutar as falsas doutrinas do gnosticismo e também do docetismo. Você vai encontrar isso nos ensinamentos de João. Havia uma preocupação no apóstolo João de preservar a igreja desses ensinamentos que já nessa época, nos dias de João, estavam bem difundidos, já estavam bem disseminadas no meio da igreja. A igreja estava tendo que lidar com essas doutrinas. E João foi um dos grandes defensores da pureza do Evangelho, da palavra de Deus, como foi recebida pelo próprio Senhor Jesus, recebida do Senhor Jesus. João, foi um apóstolo de Cristo. Então João ele foi um dos grandes defensores do Evangelho, da palavra, da doutrina ortodoxa, combatendo o gnosticismo, combatendo o docetismo que já estava existindo dentro da igreja na época que ele ainda estava vivo. Vocês vejam que coisa tremenda, né? Então, nós temos aqui João capítulo 1, versículo 14, dizendo que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Por que João estava ensinando isso? Que o verbo, ele começa dizendo lá, no versículo 1, que o princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Ele foi explicando lá no capítulo 1 do seu evangelho que esse verbo era Cristo. Cristo era o verbo, né? Dentro do conceito filosófico grego, o verbo era o quê? O verbo é uma palavra criadora, é a razão, é o princípio ordenador do universo. A palavra verbo aqui é do grego logos, palavra, mas não é uma palavra solta. O termo aqui que define a palavra, o logos, não está se referindo a uma palavra solta, uma palavra sem sentido. Não, aqui é palavra no sentido de autoridade, criação. A palavra logos aqui, que foi usada para dar sentido, para fazer compreender o papel de Cristo, como ser humano que se manifestou, sendo Deus, veio em forma humana. Então, a expressão usada aqui para definir Cristo como a palavra está nos dando uma ideia de uma palavra criadora, o princípio ordenador do universo, a razão. O verbo aqui é um termo usado para se referir a uma palavra que dá sentido, que traz a existência. Então isso é muito tremendo, isso é muito forte. João aqui estava falando de Jesus
na sua deidade, porque o Evangelho de João é um evangelho escrito para falar sobre a deidade do Senhor Jesus, Jesus como o Filho de Deus, mas ao mesmo tempo que ele nos apresenta Jesus como Filho de Deus, o apóstolo João apresenta também esse Filho de Deus como sendo alguém que se manifestou em forma humana. É o Filho de Deus que veio na forma carnal, que veio em forma de seres humanos, de um ser humano. Então ele diz aqui, o verbo se fez carne, está falando da humanidade, da deidade de Cristo na humanidade. A deidade de Cristo se misturando com os homens. O verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Agora observe bem, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Isso aqui é muito forte. Porque quando a Bíblia chama Jesus de Filho unigênito, está enfatizando a sua singularidade. A sua singularidade em relação ao Pai. Quando a Bíblia diz que Jesus é o Filho unigênito, a Bíblia está dizendo que ninguém é igual ao Pai como o Filho. Aqui nós estamos falando da singularidade de Cristo em relação ao Pai. Ninguém é igual ao Pai como o Filho. Ou seja, são da mesma essência. Têm a mesma essência. A Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. Mas nós não temos a mesma condição de nível de Deus, porque Deus é criador e nós somos criaturas. Nós somos apenas criaturas. Nós não temos o mesmo nível de Deus. Agora, Jesus não. Jesus, ele é o unigênito do Pai. O unigênito. Ele tem a mesma essência do Pai. Isso significa que, se o Pai é todo-poderoso, ele também é. Se o Pai é onisciente, o Filho também é. Se o Pai é onipresente, o Filho também é. Se o Pai é eterno, o Filho também é. Deu para entender? Quando a Bíblia diz que Jesus ele é o Filho unigênito do Pai, significa que ele é exatamente como o Pai é. Então, ele não é criatura. Ele não é criado. Ele não foi criado pelo Pai. Ele foi gerado como ser humano, né? Mas ele não foi criado pelo Pai. Ele é como o Pai. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele não é menor do que o Pai em nada. Ele possui exatamente a mesma essência do Pai. Está aqui. Por isso que ele é chamado de unigênito. Há textos bíblicos onde Jesus ele é apresentado como primogênito. Romanos capítulo 8, versículo 29, Hebreus capítulo 1, versículo 6. Mas o que a Bíblia quer dizer quando chama Jesus de primogênito? Indica a sua superioridade e autoridade em relação à criação. Em relação à criação, Jesus é o primeiro. Em relação aos homens criados por Deus, Jesus é o primeiro. Por quê? Ele nasceu como ser humano. Então ele é o primogênito nesse sentido. Ele é o primeiro. Ele tem a primazia. Ele tem a autoridade sobre todos os outros. Certo? Aí nós estamos tratando da humanidade de Cristo. Quando se fala de primogênito. Mas quando se fala de Jesus como Filho unigênito, estamos destacando a sua singularidade em relação ao Pai. Ou seja, a sua deidade, tá certo? Bom, a verdade prática diz, a vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas, por isso a negação da sua historicidade não se sustenta. Bom, vamos lá. 1 João capítulo 1, versículo 1 até o 3, 1 João capítulo 4, versículo 1 até o 3, e 2 João, versículo 7. Esses versículos formam a leitura bíblica em classe. O texto diz assim: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida,
porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. O que João está trazendo nesse texto aqui é esse milagre extraordinário que é, na verdade, o próprio Deus se manifestar em forma corpórea, em forma humana, e interagir com os homens. Não foi isso que Deus fez na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo? Sim, Jesus é o próprio Filho de Deus, o próprio Deus interagindo diretamente com os homens. Você já parou para pensar a grandeza desse assunto? Deus comeu com os homens, andou com os homens, pregou entre os homens, curou entre os homens, conversou com os homens. Gente, a manifestação de Cristo como um homem é algo extraordinário. É algo que não dá nem para descrever com palavras a grandiosidade desse ato, né, divino, que foi a manifestação do Filho. Então, aqui o texto diz, né? João fala aqui, ó, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhas comunhão conosco, e a nossa comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. 1 João capítulo 4, versículo 1, 2 e 3. Amados, não criais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, eis que está já no mundo. Aqui, o apóstolo João, na sua primeira carta, estava combatendo o gnosticismo, estava combatendo o docetismo, que já estava se infiltrando dentro da igreja. E João recomenda aqui, qualquer um que vier pregar, qualquer espírito que venha dizer que Jesus não veio em carne, vocês devem ignorar, porque isso aí é o espírito do anticristo. Por quê? Porque exatamente era isso que o docetismo estava pregando, né? Que Jesus não veio em carne, que a manifestação de Jesus em carne era uma farsa, que na verdade Jesus era um fantasma, que ele tinha uma aparência de homem, mas ele não era, na verdade, ser humano. E que ele não morreu na cruz por nós. Então, pronto, acabou. Com essa declaração, o docetismo desfazia completamente a nossa condição de ser salvo, porque o único meio de ser salvo era através da morte do Senhor Jesus. E na segunda carta de João, versículo 7, está escrito: porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Mais uma vez, o evangelista João orientando a igreja de como a igreja deveria discernir, né? Qual era a metodologia que deveria ser usada para discernir a doutrina pura, verdadeira, da doutrina contaminada com as heresias. Nesse caso aqui, o gnosticismo, o docetismo. Bom, os objetivos desta lição. O comentarista colocou para nós 3 objetivos. Primeiro, elencar as heresias que negam a corporeidade de Cristo. Descrever a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. Terceiro objetivo, relacionar com as heresias que negam a humanidade e deidade de Cristo se revela atualmente. Bom, o nosso comentário da lição traz aqui algumas informações muito importantes que eu gostaria de aproveitar com vocês. A lição está dividida em 3 tópicos. No primeiro tópico, a lição trata do seguinte assunto: heresias que negam a corporeidade de Jesus. Quais eram, né, as principais heresias que negavam que Jesus teve um corpo humano? O docetismo está aqui. O que é docetismo? O termo vem do grego dokel, que significa ter aparência. O docetismo é a mais antiga heresia da igreja
da história da igreja e consiste em negar que Jesus tivesse tido corpo físico humano. Sua humanidade era simplesmente uma aparência como um fantasma. Então vocês vejam que o docetismo defendia a ideia de que Jesus não tinha corpo físico. Jesus era um fantasma, mas que se manifestava com uma aparência de corpo. Ele interagia com as pessoas, mas ele não tinha corpo físico. Portanto, se não tinha corpo físico, ele não morreu na cruz. Se ele morreu na cruz, ele não derramou sangue nenhum por nós. Se não derramou sangue nenhum por nós, então nós não somos salvos pelo sangue de Jesus, não somos perdoados pelo sangue de Jesus. Aí está o grande problema. Segundo subtópico, número 2, o que os docetas ensinavam sobre Jesus? Os seguidores dessa heresia ensinavam muitas coisas fora das Escrituras e contrárias à palavra de Deus. O nosso enfoque destaca a humanidade de Jesus como um verdadeiro homem. Lucas descreve um começo muito humano. Jesus teve parentes e amigos, Zacarias e Isabel, José e Maria, vizinhos e primos, pastores, Simeão, Ana, isso sem contar o relato sagrado de sua infância, que enfoca o desenvolvimento físico, intelectual e espiritual. Lá em Lucas capítulo 2, versículo 40 e versículo 52, fala que Jesus cresceu em estatura, sabedoria, ou seja, Jesus cresceu como qualquer outra criança, se desenvolveu como qualquer outra criança. Na verdade, nós temos aqui vários relatos bíblicos que comprovam que Jesus ele teve uma vida social, humana, ele interagiu com pessoas, ele cresceu ali sendo ensinado, orientado por Maria, por José. Então Jesus tinha uma vida humana normal, natural. Mas o docetismo, os docetas, eles usando pensamentos filosóficos extrabíblicos, argumentações extrabíblicas, eles negavam essa humanidade de Cristo. Terceiro subtópico, o que os principais docetas diziam sobre Jesus? Agora nós vamos ler aqui um trecho que nos apresenta os principais líderes do docetismo da época de João. Então diz assim, 3 dos principais heresiarcas negavam que Jesus Cristo tivesse vindo em carne. Cerinto negava o nascimento virginal de Jesus Cristo e ensinava o docetismo. Ele foi contemporâneo do apóstolo João em Éfeso. Então, veja bem, esse Cerino, ele chegou ao ponto de negar que Jesus havia nascido de Maria, de uma forma virginal, ele não acreditava nisso, e ele... com isso também não acreditava que Jesus tinha uma forma corpórea de fato. O segundo aqui, Saturnino, o principal representante do gnosticismo sírio, ensinava que Jesus Cristo não nasceu, não teve forma e nem corpo, foi simplesmente visto de forma humana em mera aparência. Ou seja, o Saturnino defendeu com mais ênfase essa ideia, de que Jesus não chegou a ter corpo, mas apenas tinha uma forma aparente. E Marcião, que é um herético mais conhecido um pouco, a gente chega a estudar um pouquinho sobre Marcião nos cursos teológicos, Marcião é outro heresiarca que negava ser Cristo verdadeiramente humano, mas quanto ao seu corpo não se sabe se na opinião dele era apenas uma aparência ou de substância etérea. No entanto, a Bíblia declara de maneira direta que Jesus nasceu, mencionando até mesmo o local em Belém da Judéia. E época, no reinado de César Augusto, imperador romano, a Bíblia fala também do corpo físico de Jesus. Ou seja, a Bíblia traz aqui um monte de relatos que comprova onde Jesus nasceu, que fala sobre o seu nascimento, os seus primeiros dias de nascido. A Bíblia fala de Jesus lá com seus 12 anos no templo. Então nós temos passagens bíblicas suficientes para nos fazer compreender que Jesus era um ser humano como qualquer outro. No entanto, temos aqui uma tríade de heréticos, de ensinadores dos tempos de João, que eram propagadores da heresia, dessa heresia, do gnosticismo. E dentro do gnosticismo tem o chamado docetismo, que negava
negava a natureza humana do Senhor Jesus. Bom, no segundo tópico desta lição, nós temos a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. Aí, primeiro subtópico, o que era desde o princípio? João, capítulo 1, versículo 1. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, denominados de evangelhos sinóticos, apresentam Jesus ressaltando seus aspectos humanos, ao passo que João reforça o aspecto divino. Os três evangelhos expõem Jesus exteriormente, ao passo que João o revela interiormente. Posso dizer que o evangelho de João é uma interpretação de Jesus. A expressão "o que era desde o princípio" é uma reiteração daquilo que o apóstolo afirma na introdução do evangelho, que leva o seu nome. No princípio era o verbo. Isso significa que o verbo já existia mesmo antes da criação. Pois é, nós encontramos o apóstolo João no seu evangelho, mostrando a deidade de Jesus, mostrando que Jesus existiu antes de vir ao mundo, que ele era Deus, né? É Deus, no passado, presente e futuro ele é Deus, mas ele já era Deus e agora ele vem em forma humana para adquirir também a sua natureza humana, e Jesus não anulou a natureza divina quando ele veio como homem. Então ele passou a ser uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo é uma pessoa com duas naturezas distintas, a natureza divina e a natureza humana. Segundo subtópico, diz a reafirmação apostólica. O apóstolo reitera o que afirma na introdução do seu evangelho: o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Isso pode parecer até uma redundância. Vimos com os nossos olhos, mas o propósito é mostrar com muita ênfase, sem deixar dúvida alguma, que o Senhor Jesus veio em carne ao mundo e que pôde ser tocado pelos que com ele conviveram. Então é isso que João tenta mostrar com muita clareza aqui, que Jesus é Deus, e como Deus, ele se esvaziou da sua glória e veio nascer e ser gerado no ventre de Maria e se tornou um ser humano também, interagindo com os homens. Não deixou de ser Deus, mas também foi 100% homem. Portanto, enquanto ele estava aqui na Terra, ele era 100% Deus, 100% homem. No terceiro subtópico, nós temos uma crença herética. 1 João capítulo 4, versículo 2 e 3. João viveu seus últimos dias na cidade de Éfeso, que era a cidade de Cerinto, ou Doceta. Os escritos do apóstolo João, o Evangelho, as 3 epístolas e o livro de Apocalipse foram produzidos na última década do primeiro século. Nessa época, o docetismo já se difundia entre os cristãos. Por isso, o apóstolo esclarece, e de maneira direta, que todo aquele que nega que Jesus veio em carne não é de Deus. Por que João fala isso? Porque o docetismo dizia que Jesus não veio em carne, dizia que Jesus era um espírito. Então, se alguém pregava isso, João dizia: isso aí não veio de Deus. Porque essa crença, ela neutraliza, desfaz, desconstrói todo o plano de salvação através de Cristo Jesus. Tá certo? Então ele continua dizendo aqui, né? Por isso o apóstolo esclarece de maneira direta que todo aquele que nega que Jesus veio em carne não é de Deus. Veja a gravidade dessa heresia, pois se Jesus não teve corpo físico real, ele também não morreu. Se não morreu, também não ressuscitou. Se não ressuscitou, logo não há esperança de salvação. É o que eu já expliquei para vocês. Por essa razão, o apóstolo João foi contundente contra os docetas. Os expoentes de tal crença são chamados de enganadores. Aí nós temos o terceiro tópico da lição, para fechar. Primeiro subtópico, né? O terceiro tópico tem o seguinte título: como essas heresias se revelam hoje. Aí, primeiro subtópico: quanto ao nascimento virginal de Jesus, há movimentos que negam o nascimento virginal de Jesus, como os mormons, a Igreja da Unificação, e ensinam que ele não foi gerado pelo Espírito Santo. Essa Igreja da Unificação, ela acredita que Jesus foi o filho, vocês vejam que loucura, eles acreditam que Jesus foi o filho ilegítimo de Zacarias. Pra vocês terem uma ideia. Eles acreditam que Zacarias é o pai ilegítimo, né? O pai de Jesus. Eles criaram
um negócio louco, onde Zacarias teria tido relações com Maria e aí gerou Jesus, um negócio muito louco. A igreja da unificação, que na verdade não é igreja coisa nenhuma, só tem um título, né? É uma heresia, ela prega essa visão aí, terrível, né? Na sequência aqui diz, negar a concepção e o nascimento virginal de Jesus é uma das marcas desses movimentos. É o ensino moderno de Cerinto e seus seguidores. Agora, no segundo subtópico da lição, nós temos aqui quanto à morte e à ressurreição de Cristo. O heresiarca gnóstico do Egito, Basílides, negava a crucificação de Cristo, dizia que Simão Cirineu transfigurou-se e foi equivocadamente crucificado, e que o populacho o tomou por Jesus. Então, vocês vejam bem, esse povo aqui, né, que segue as doutrinas desse cidadão, Basílides, o Basílides desenvolveu essa teoria de que Jesus não foi crucificado na cruz. Na última hora lá, pegaram o Simeão e crucificaram Simeão no lugar de Jesus. Simão. Pegaram Simão, lembra de Simão Cirineu, que carregou a cruz de Jesus por alguns momentos? Então, esse cidadão Basílides desenvolveu essa tese, né, essa ideia de que na última hora lá da crucificação, pegaram Simão Cirineu, crucificaram no lugar de Jesus, e o próprio Jesus ficou assistindo Simão Cirineu ser crucificado no lugar dele. Essa crença também é a mesma crença que está escrito no Alcorão. O Alcorão também defende a ideia de que Jesus não morreu na cruz. Um sósia de Jesus morreu na cruz. Vocês sabem que o Alcorão crê em Jesus como um profeta, dizem que Jesus é um profeta, mas não admite Jesus como salvador da humanidade e nem sequer admite que Jesus morreu na cruz. Tá bom? E aí o terceiro subtópico, finalizando essa lição, fala sobre a confirmação histórica. A confirmação bíblica e histórica da morte de Jesus é o fato, né? É fato incontestável. Historiadores não cristãos, judeus e romanos atestaram a morte de Jesus. Flávio Josefo, historiador judeu, por sinal o maior historiador judeu extra-bíblico, né? Disse, acusaram-no perante Pilatos e este ordenou que o crucificasse. Os que o haviam amado durante a sua vida não abandonaram depois da morte. O historiador Flávio Josefo estava se referindo a Jesus aqui. E o Tácito escreveu, aquele de quem levavam o nome Cristo foi executado no reinado de Tibério pelo procurador Pôncio Pilatos. Então Tácito também faz menção aqui de Jesus sendo morto no período do procurador Pôncio Pilatos. A Bíblia declara que Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas. Ou seja, temos aqui dois relatos, né, de homens, de historiadores, pessoas históricas que fizeram menções sobre o Senhor Jesus, relatos que a gente tem aqui extra-bíblico, né? A Bíblia é suficiente para nos dar a compreensão sobre a humanidade e a divindade de Cristo, mas o relato desses dois homens é só para nos ajudar a compreender a historicidade, compreender que Jesus é um personagem histórico também. Além de ser um personagem divino, teológico, ele também é histórico. A conclusão da lição nos diz o seguinte, as expressões o verbo se fez carne e Jesus Cristo veio em carne significam uma resposta aos docetas. Os evangelhos revelam vários atributos característicos do Jesus ser humano. Ele foi revestido do corpo físico porque o pecado entrou no mundo por um homem e pela justiça de Deus tinha de ser vencido por um ser humano. Jesus se encarnou. Fez-se homem sujeito ao pecado, embora nunca houvesse pecado, e venceu o pecado como homem. Portanto, meus amados irmãos, estudando essa lição e esses textos deixados aqui pelo apóstolo João, fica claro para nós que o docetismo é uma doutrina errônea, que o gnosticismo é uma ideia religiosa muito enganadora também, e fica provado para nós aqui
que o Jesus que nós conhecemos como nosso Salvador, ele é 100% Deus e também foi 100% homem, certo? Sem sombras de dúvida nenhuma, o nosso Jesus, ele é uma pessoa com duas naturezas distintas, ok? Está aqui a nossa lição, mostrando para nós a encarnação do Verbo. Espero que vocês tenham gostado do comentário. Se vocês quiserem, façam um comentário aí também na nossa lição, compartilhe a nossa lição. É muito importante que você dê o seu like aí, faça o seu comentário e compartilhe, convide outras pessoas também a se inscrever no nosso canal, tá bom? Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus, tenham todos uma excelente aula nesse dia 19 de janeiro.